sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite a todos, meus queridos. Que bom que estamos novamente envolvidos por esse amor, envolvidos por esse sentimento na busca de esclarecimentos e que a doutrina espírita nos proporciona. Para essa nossa roda de conversa desta noite, nós contamos então com a Lide, com o Sandro, com o Emerson, e essa noite com um convidado muito especial, nosso querido amigo, irmão, Humberto Garay. Humberto, que várias vezes já esteve conosco aqui na Casa Espírita, que é trabalhador da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade, da cidade de Juí, e que nesse momento encontra-se, então, presidente
da nossa UME, da nossa União Municipal Espírita de Juí. Então, que ele seja muito bem-vindo nesse trabalho que vamos empreitar esta noite. Como nós já falamos na semana passada, a nossa proposta é nós estarmos trazendo as leis divinas, as leis morais. E como começamos na semana passada com a lei de adoração, que é a primeira lei, então, na sequência, hoje nós traremos a lei do trabalho. Lei que nos vai tentar nos fazer entender melhor desde a necessidade do trabalho, o limite do trabalho e também o repouso. Depois do trabalho é merecido o repouso. Então, essa noite nós vamos buscar esclarecimentos acerca desse assunto. Então, eu quero começar com a Lide. Boa noite, Lide. Lide, a necessidade do trabalho, ela é uma lei da natureza? Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente se encontra de novo aqui na nossa roda de conversa. O trabalho é uma lei da natureza e é por essa lei que o homem consegue forjar o seu próprio progresso. E sendo uma lei natural, ela é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Obrigado, Lide. E que agora o nosso querido Humberto possa dar o seu boa noite e já possa também nos auxiliar a entender o trabalho, ele somente a gente pode entender por trabalho as ocupações materiais. Poderia nos esclarecer, Humberto? Microfone do Garay está desligado, né? Microfone. Boa noite. É uma alegria muito grande estar junto de vocês aqui para essa tarefa. E ainda estamos nos acostumando, né, com esses trabalhos via internet. Então, de vez em quando, fica um microfone, fica alguma coisa para trás, uma testa, às vezes o queixo, né, vai ficando. Mas nós estamos aí neste trabalho de aprender a lidar melhor com a tecnologia para poder seguir divulgando a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E nós vamos, então, aprender com os espíritos nas questões que o codificador Kardec levava, que o trabalho não é específica e única exclusivamente o trabalho material. É importante aquilo que a Lídia trazia, né? Na medida que nós vamos crescendo na civilização, nós vamos tendo mais necessidade, mais trabalho para criar mais conforto, gerar melhores condições de vida, é um trabalho material. Todos nós alguns estamos afastados do trabalho material nos dias de hoje, alguns retornando para o trabalho na sua atividade, mas também diziam os espíritos que tudo aquilo, a ocupação útil é trabalho. Assim que nós estamos em prece por alguém, nós estamos trabalhando. Se nós estamos desenvolvendo um pensamento positivo, nós estamos trabalhando. Nós estamos estudando uma forma de melhorar as nossas atividades, é trabalho. Então, neste momento, né, que nós estamos vivendo no planeta Terra, requer muito do nosso trabalho, que é o de dedicar-se a servir aqueles mais necessitados, quando mais não seja nos nossos bons pensamentos emitidos para todos. Fundamentalmente para aqueles que estão mais à frente dessa linha de batalha, arriscando a própria vida para tentar salvar a dos outros. Né? Dá um belíssimo trabalho para nós fazer, que é fazer coisas muito úteis, pensar bem, orar muito,
e estar sempre pronto a ser a palavra amiga e consoladora. Muito obrigada, então, Humberto. Sandro, boa noite. Sandro, você poderia nos trazer algo sobre a origem da palavra trabalho e, historicamente, como se entendia trabalho? E por que o trabalho ele é imposto ao homem? Boa noite a todos, meus queridos colegas e irmãos que estamos juntos nesse trabalho de hoje. Boa noite àqueles que nos ouvem, né, que vêm em busca do esclarecimento nessa forma diferente de trabalho e que, segundo a gente tem notado, tem atingido os corações até de forma mais ampla do que na própria casa, né? Nós temos conseguido chegar em mais pessoas, né? Então, falando de trabalho, que é isso que nós estamos fazendo aqui, que como o Garay já falou, o trabalho, a palavra trabalho, tem origem no latim tripalium. E esse tripalium era a dominação que era dada para um instrumento que era formado por três paus, né, em forma de triângulo, onde as pessoas eram presas para ser torturadas. É dali que vem a origem do significado do trabalho, né? Então, seria uma ferramenta de tortura. Então, isso gerou nas pessoas esse preconceito com relação ao trabalho, né? Tanto que, quando alguém pensa o que fazer para aproveitar a vida, normalmente o trabalho não está incluído nesse processo. Porque nós trazemos essas heranças antropológicas que nos tem o trabalho como algo ruim, né? Como algo que penaliza, né? Mas como isso vai contra ao que Jesus nos disse, quando ele nos disse no Evangelho que meu Pai trabalha até hoje, né? Então, são os erros que tem nas interpretações antropológicas e também bíblicas, porque lá em Gênesis, tem uma passagem em Gênesis, acho que se não me engano é no capítulo 3, que diz que Adão foi condenado ao sustento pelo próprio suor, que ele iria perder o bônus dos jardins do Éden em função de ele ter cometido o pecado original. Então, tem-se que o trabalho foi algo que foi imposto como castigo. Então, é essa interpretação que nós temos que desmistificar, e o Espiritismo vem de uma forma muito bonita mostrar isso, né, trazendo que o trabalho é algo que nos foi imposto em consequência da nossa natureza corporal, né, que ele pode ser uma expiação, que é cumprir deveres não cumpridos no passado, né, mas, ao mesmo tempo, um meio de nós aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Né? Porque são pelas nossas necessidades, como a Lid falou lá na primeira questão, são pelas nossas necessidades que nós buscamos o aprimoramento do trabalho, falando do trabalho material aqui. Porque o Garay muito bem falou do trabalho espiritual, da oração, do se colocar à disposição de alguém, né? Ou até de nós mesmos, né? Então, esse trabalho foi nos dado para que nós pudéssemos progredir, né? Tanto que diz que o progresso é filho do trabalho. Então, por isso que ele foi imposto a nós, né? E que nós só conseguimos a nosso sustento, a nossa manutenção através do trabalho. E quando Deus deixa de dar a capacidade para alguém de exercer o trabalho físico, ele pode prover essas pessoas da inteligência, que também é uma forma de trabalho, o uso da inteligência. Então, como tudo está em harmonia no universo, né? Todos têm a capacidade de exercer um trabalho. De formas diferentes, mas cada um tem a capacidade de... Porque é uma lei natural e todos nós estamos regidos por leis naturais, mesmo que nós não queiramos. Né? Como a gravidade. A gravidade é uma lei natural, uma lei física, mas é uma lei natural também. Não é uma lei moral, mas é uma lei natural. Todos nós estamos sujeitos à lei da gravidade, mesmo que nós não queiramos. Nós estamos com os pés no chão hoje, caminhando, porque nós estamos sendo vítimas de uma lei natural. E o trabalho é uma delas também, então ele vai chegar até nós pela força das coisas mesmo. Mesmo que nós não queiramos, nós vamos ter que obrigatoriamente cumpri-la.
Obrigada, Sandro. Os espíritos orientadores da codificação, eles nos esclarecem que o trabalho, ele visa, então, né, duplo fim, que é a conservação do corpo e o desenvolvimento da nossa faculdade de pensar. E que o trabalho em tese, ele faz parte do processo de evolução do homem, onde nós observamos 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. Emerson, boa noite. Você poderia nos auxiliar no entendimento desses 3 aspectos? Boa noite, Ju. Boa noite aos meus queridos irmãos, colegas aqui, trabalhadores, ao meu presidente da União Municipal Espírita, que está, assim como muitos de nós, lá confinado. Nós estamos todos ansiosos para nos abraçar, né? O Sandro dizia agora há pouco que nós realmente conseguimos ampliar o número de pessoas que encontram, através dessas reflexões simples, mas com um embasamento doutrinário, que nós fizemos em Santo Augusto pelas mídias sociais. A gente vem sentindo muita falta daquele abraço, daquele carinho, e sabe que depois que esse momento turbulento passar, nós poderemos nos abraçar novamente, dando um valor muito maior. Então, sintamos... Emerson, eu não posso perder essa oportunidade. Tu falou uma coisa muito importante. Eu queria dizer assim, ó, a doutrina espírita faz muito bem, e nós, eu disse, muitos estão confinados. Nós, da doutrina espírita, estamos acostumados a trabalhar confinados. Então, nós estamos... Muito bem, cara. O Espiritismo nos permite isso, e é uma característica daqueles amigos que conhecem nosso irmão Garay, o bom humor, porque não é preciso tratar desses temas sem ter bom humor. E nessas épocas de dificuldade, o bom humor, ele tem auxiliado muito. Não abandonemos o bom humor. Como é bom ouvir o Garay com o seu bom humor, né? Mas, voltando então à questão que a Ju nos traz, né? Nós vamos ajudar aqui a tentar trazer o que o Espiritismo nos diz, né? Nós aqui abordamos esses temas e muitas vezes as pessoas podem até entender que é o nosso posicionamento. E, na verdade, quando nós complicamos o Espiritismo, colocando o nosso posicionamento, a gente tem contado com a boa vontade e com a caridade dos irmãos aqui, que nos chamam a atenção para aquilo que nos dizem as obras básicas. Então, quando nós encontrarmos aqui nas nossas respostas, as pessoas ouvirem aqui as respostas das perguntas e localizarem lá no Livro dos Espíritos uma resposta muito parecida com aquela que nós trouxemos, este é o objetivo. É trazer essa obra nesse sentido. Por isso que nós buscamos sempre essa referência doutrinária. O trabalho, sim, como um duplo objetivo, né? O primeiro de nos sustentar materialmente. Nós somos espíritas, mas com certeza estamos neste momento encarnados, vivendo a vida do espírito no corpo físico. E nós sabemos que para a manutenção do corpo físico nós precisamos de condições mínimas. E é o nosso trabalho que vem proporcionando isso e nos auxiliando na evolução. Quando nós enfrentamos alguma dificuldade que nos impede de trabalhar, por exemplo, como é o momento atual, que muitas pessoas estão impedidas de trabalhar, é preciso que a sociedade, inclusive, compense isso, que outras pessoas consigam dar conta neste momento para atender a demanda de todos. E é o que vem acontecendo. Os espíritos são muito claros quando nos mostram que nós temos evoluído muito mais mais rápido do ponto de vista intelectual do que do ponto de vista moral. E esse desenvolvimento intelectual se dá bastante através do trabalho, sim, do trabalho material. Mas, paralelo a isso, junto, às vezes de maneira natural e às vezes quase que por arrastamento, nós vamos também nos desenvolvendo moralmente em função do nosso trabalho, do nosso convívio, do nosso esforço. Então, tudo caminha mais ou menos dentro de uma organização mínima, que disponibilizada a nós pelo nosso Pai Maior. Algumas vezes é bem verdade que nós complicamos essa dinâmica, distanciamos as coisas, focamos muito mais em alguns aspectos, às vezes materiais, frequentemente materiais, e isso tem nos complicado. E o trabalho ampliando esse aspecto, né, que já foi trazido aqui, o Garay já disse, o Santo também trouxe exemplos, todo mundo já falou, né, é o objetivo. Não é só o material, mas ele é também
outro trabalho. Mas que outro? Como é que nós poderíamos exemplificar isso? Agora, nós estamos trabalhando, né? Já foi falado também. E estamos trabalhando pelo quê? Estamos trabalhando também pelo desenvolvimento espiritual. Estamos investindo esse trabalho. Quando nós, numa tentativa de auxiliar os nossos irmãos a encontrarem consolo e esclarecimento, viemos aqui compartilhar com mais pessoas aquela maravilha que nós encontramos na doutrina espírita e que tanto nos ajudou, tanto nos esclareceu, tanto nos confortou e nos auxilia agora a passar por esse momento turbulento. Então, é sim um trabalho de ordem espiritual. Um trabalho de ordem espiritual quando nós dedicamos o nosso tempo para ajudar o nosso próximo, em qualquer aspecto da vida. Quando nós abrimos mão do nosso trabalho material, talvez por alguns instantes, abrimos mão daquilo que poderia nos trazer algum conforto material, algum conforto, algum entretenimento que pode ser deixado para depois, e utilizamos esse tempo para ajudar o nosso próprio. Nós estamos trabalhando nisso. E o nosso trabalho moral é aquele que nos faz aplicar na nossa existência tudo aquilo que nós encontramos de subsídio, por exemplo, na doutrina espírita. Nós estamos aqui, cada vez que compartilhamos das informações espíritas, fixamos ainda mais aquele entendimento de que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz em combater as suas más tendências. Então, nós vamos tentando combater as nossas más tendências, nós vamos ainda muito imperfeitos tentando auxiliar o nosso próximo, mas sempre, sempre buscando o nosso melhoramento moral, buscando fortalecer em nós, dedicando tempo da nossa vida. E quantas vezes fomos surpreendidos, né, por amigos e familiares, talvez, que nos dizem assim, mas trabalho o dia inteiro, e depois ainda de noite tu tem que ir sempre, toda semana, 3 vezes por semana na casa espírita. Com certeza nossos irmãos de outras religiões, evangélicos, católicos, enfim, quaisquer que sejam, que têm o hábito de frequentar a sua religião, devem escutar isso também. Mas não há trabalho maior que possamos fazer por nós mesmos do que a busca espiritual e o desenvolvimento moral. E a doutrina espírita é uma ferramenta fantástica. Então, olhando daquele aspecto que o Sandro trouxe, de maneira muito feliz, num contexto histórico de que o trabalho é uma forma ainda de tortura, parece que nós nos torturamos o dia todo no nosso trabalho material, nós vamos nos torturar mais ainda agora nas nossas religiões, nos nossos trabalhos de ordem moral e espiritual. Com certeza, isto é uma visão muito superficial daquele que ainda não experimentou as maravilhas do conhecimento e do consolo, o contato mais próximo com a doutrina do Cristo. E a doutrina espírita tem nos auxiliado muito nesse entendimento. Obrigado, Emerson. É o que nós falávamos no nosso estudo de domingo, né, que a gente trabalha, luta em vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, vencendo o orgulho e o egoísmo arraigados ainda em nós, porque não basta nós só prescrevermos, né, assim, lições de moral, nós temos que executá-las, darmos o exemplo, né. Lide, nos mundos mais adiantados, o homem ainda é submetido à necessidade do trabalho? Eu acho que a resposta dessa pergunta vem de acordo com o que o Sandro falou, o que o Mano complementou, que a gente tem a ideia de que trabalho é ruim, né? Então, que quando a gente vai evoluindo, chegando a uma perfeição relativa, a gente acabaria não trabalhando. E a gente esquece que o trabalho é uma bênção de Deus na nossa vida. Fomos criados simples e ignorantes, rumando a uma perfeição relativa, e o trabalho nos é imposto como uma lei da natureza justamente para nós evoluir. E respondendo, Ju, a tua questão, a natureza do trabalho, então, acaba sendo relativa à natureza da necessidade do homem. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas a gente tem que, vou ler da parte da questão, não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Então, em mundos maiores, em mundos ditosos,
todos estão trabalhando. A ideia de que no mundo mais material, o trabalho é mais material. Obrigada, Lide. A ociosidade que não pode acontecer em momento algum, né? Sandro, se eu já possuo, então, bens materiais suficientes para garantir a minha subsistência, então, assim, eu estou isento da lei do trabalho? Não, nós nunca estamos isentos da lei do trabalho, né? Nós sempre falamos aqui do parâmetro, né? Qual o parâmetro que nós usamos para julgar? Se nós pensarmos na nossa vida do corpo e programarmos o nosso planejamento de vida pela vida do corpo, nós poderíamos colocar limites para as coisas, né? Tipo, vou trabalhar até aqui, porque eu tenho mais tanto tempo de vida útil, né? Mas isso falando no trabalho material. Então, em relação ao trabalho material, até poderia não trabalhar mais se já está com a subsistência garantida. E lembrando que o parâmetro para isso é o parâmetro do necessário. Muitas vezes nós gastamos muito tempo nas três aspectos do trabalho, que é o material, o espiritual e o moral, nós gastamos muito tempo no material. Sendo que, às vezes, muito antes nós já poderíamos ter parado com tanta dedicação para esse trabalho e direcionarmos para os outros que são eternos, né? Mas parar de trabalhar porque já se julga saciado é uma incoerência, porque no nível evolutivo que nós estamos, podemos até estar saciados na parte material, mas na espiritual e na moral nós temos muito o que fazer ainda. Muito o que fazer. Então, não nos é dado o direito. Tem uma historinha do pescador, ele chega um empresário e fala para o pescador assim, tá pescando só com uma vara? Tô pescando só com uma vara. Mas quantos peixes você quer pegar? Só quero um para o meu almoço. Daí ele pergunta, mas por que você não pesca 2? Você poderia vender o segundo, comprar uma segunda vara, aí com 2 varas você poderia comprar um barco, depois um barco pesqueiro, né? E aí tu poderia, no futuro, não precisar fazer mais nada. Daí ele pega e diz assim, mas eu já não estou fazendo nada. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, nós temos, às vezes, a oportunidade, esse exemplo é material, tá? Mas eu quero expandir ele para o espiritual. Às vezes nós temos a oportunidade, pelo trabalho, de expandir a nossa pescaria, de colocar mais peixes para dentro do nosso cesto e abrimos mão disso por comodismo, por egoísmo, por achar que aquele trabalho não vai remunerar só a mim, vai remunerar mais pessoas, né? E, mais uma vez, os maiores entraves da nossa evolução é orgulho e egoísmo. Então, às vezes, deixamos de trabalhar, não é nem porque estamos cansados, às vezes é por orgulho, de não querer dividir o nosso peixe, aquele que nós conquistamos pelo trabalho, né? Seja ele material, seja ele espiritual, ou seja ele moral. E também tem, né, Sandro, a parte que diz que quanto maior tenha sido, né, a cota do tempo livre, né, mais eu tenho que dar razão para esse tempo livre, né? Isso aí. Ser útil. A necessidade pode não trabalhar para tu ter recurso, mas não precisa deixar de ser útil. Tem que ser e dar trabalho para os outros. Opa, eu também dei uma testadinha no microfone desligado aqui, agora tenho certeza que não funciona, tá? Vai, eu dizia que as maiores oportunidades de trabalho moral e espiritual talvez estejam quando não há mais a necessidade do trabalho material, né? Porque também é verdade que tem muita gente que fica dizendo que quando se aposentar vai fazer isso, aquilo outro, que também não queremos incentivar essa prática, porque é possível estender a mão e complementar o nosso trabalho a todo momento, e todos nós, em qualquer momento da vida, podemos estar trabalhando espiritualmente pelo nosso próximo, desenvolvendo a caridade e trabalhando o nosso desenvolvimento moral. Mas, sem dúvida, algumas vezes
de acordo com as nossas necessidades, com os nossos merecimentos, com a nossa programação reencarnatória, a vida pode nos colocar numa condição que nós não precisamos mais correr atrás do pão de cada dia. E quando isso acontece, está aí muito vinculado àquilo que tu trazia, Ju, da responsabilidade de como é que eu vou utilizar esse tempo. Qual é o propósito divino em me auxiliar a estar nesta condição, né? Para aqueles que estão nessa condição e podem refletir. Será que Deus ele vai ter como propósito me deixar ocioso? Se a gente sabe que é quando a cabeça está vazia que surgem as maiores complicações, né? Ou será que não é para mim justamente poder trabalhar agora dividindo, como o Sandro disse, não sendo egoísta, e dividindo, porque às vezes não estão falando que nem dividir recursos financeiros, dividir conhecimento, né? Não precisar mais vender ele e poder compartilhar, né? Poder oferecer o meu tempo mais para os meus familiares, por exemplo. A gente sabe que tem muitas pessoas que atingem uma condição dessas e são estranhos da sua família, porque não há uma proximidade, um desenvolvimento de afeto. Então, sempre, quando alguém atinge essa condição, se tiver um mínimo de lucidez, vai perceber que há um propósito maior, porque o não aproveitamento dessa oportunidade, ele tem trazido muitas pessoas à depressão, ao suicídio. E aí, quando nós vamos buscar, as pessoas fazem aquela análise superficial, porque o mundo é feito para, né, a gente tem um investimento em interpretar o mundo pelas aparências. Mas a pessoa tinha tudo que ela precisava, não faltava nada, e ela está depressiva. Mas como assim não faltava nada? O tudo para nós é o material? Então essas reflexões, elas vão nos colocar a refletir, e talvez hoje muitos aqui não estejam nessa condição de não precisar trabalhar, mas amanhã podem estar numa condição diferenciada e podem se dar ainda mais. Sempre lembrando que há um prazer envolvido quando nós entendemos o propósito e não mais um instrumento de tortura, como muito bem o Sandro nos explicou que era. Não, agora o trabalho nos é imposto, mas esse imposto, quando nós falamos assim, não é um imposto para me castigar. Nós poderíamos substituir o imposto por oportunidade. O trabalho nos é dado como oportunidade, né? E ele vai ser tão mais leve quanto eu puder interpretar esse trabalho. Assim, pode falar, Garay. Nisso que estava falando o Emerson, e é muito correto, porque às vezes a pessoa tem recursos, às vezes esquece, em nome da família, eu vou trabalhar para juntar recursos para a família, esqueço da família. E aí, quando eu paro para olhar, já não tenho mais nada. Mas tem uma passagem lá nos Evangelhos que deixa bem claro isso, né, no meu entendimento, que é aquela passagem com o moço rico. Ele procura Jesus, pergunta para Jesus o que faz para alcançar o reino dos céus. E Jesus diz para ele o quê? Cumpre os mandamentos. Quais mandamentos? Honrar pai e mãe, amar o próximo, não roubar. Não, mas isso eu cumpro desde a minha adolescência. Quer dizer, faltava alguma coisa para ele. Ele cumpria o mandamento, ele tinha recurso, alguma coisa estava faltando. E aí é que Jesus disse para ele, então vende o que tu tem, dá aos pobres e me segue. E aí ele não foi, porque ele não quis abrir a mão daquilo que ele tinha, que tinha muitas coisas. Mas ele estava com um vazio interno dentro dele, porque ele foi procurar, e a lei ele cumpria. Faltava o quê? Conforto material ele tinha. O que estava faltando? Faltava entregar-se. Porque se nós olhar para o mundo e ver as situações que se vive de diferença e pensar que alguém tem muito recurso para viver muitas e muitas encarnações, com certeza absoluta não pode pensar que Deus privilegiou ele nessa condição. Porque ele tem capacidade, com certeza absoluta, de fazer com que aquilo gere, no mínimo, o necessário para outros que não têm condições de administrar ainda um negócio maior, ou uma indústria de peixe aí, né? Ele tem que trabalhar. Então, essa necessidade. Se eu não tenho recurso, se eu não tenho necessidade de correr atrás do pão de cada dia, eu posso ter mais tempo para pensar, fazer um trabalho útil, pensando, planejando, de como eu vou criar ou facilitar mudanças na sociedade. E assim, contribuindo com o que o Emerson falou antes,
do que a gente pode fazer depois que já que atingiu a estabilidade, o Garay falou agora do aspecto espiritual, o Mano também falou do material do espiritual, mas o moral, que é aquele em que nós fazemos por nós, que é um dos três aspectos do trabalho, uma coisa muito simples. Depois que eu estou, teoricamente, sem precisar mais trabalhar, uma coisa muito simples que nós podemos fazer por nós: leituras, busca de conhecimento para aumentar a nossa capacidade de auxílio, porque nós, estudando, vamos conhecer as grandes verdades, as verdades do Cristo, vamos internalizar essas verdades dentro de nós. E como terceiro passo, né, que nós já falamos em outros encontros, nós vamos exteriorizar aquilo que está internalizado em nós. Porque nós somos muito mais eficientes em dar aquilo que nós já temos. Né? Então, como o Garay falou da parábola do rico ali, ele não tinha nada mais para dar do que a riqueza dele. Então, era só o que ele podia dar, mas isso tornava ele vazio. E se nós tivermos o conhecimento, mas nós não internalizarmos ele, e o trabalho é a melhor ferramenta para fazer isso, quando nós formos doar isso, vai ser com muito pouca intensidade, com muito pouca abrangência, com muito pouca sinceridade. Então, um trabalho fantástico para quem já se estabilizou economicamente é o conhecimento, é a leitura, é aquela cristalização que nós falamos já da doutrina de Jesus dentro do nosso coração. E a doutrina espírita vem e nos compromete, né, nos traz os esclarecimentos e nos chama ao trabalho, ao compromisso. Humberto, e quanto aos nossos pais, a lei de trabalho, ela não é bem obrigação, mas nós temos um compromisso com os nossos pais, já que, ora, nós estamos pais, outras filhos. O compromisso, né, de trabalhar para os pais, conforme a pergunta o Kardec faz, né, se os filhos têm a obrigação de trabalhar para os pais, e ele responde exatamente como os pais pelos filhos. Então, quando chegam os pais numa condição de idade mais avançada, e vamos pegar primeiro por esse aspecto, né, e aí, parando de trabalhar pela condição da incapacidade das forças, quem deverá, por obrigação, sustentá-los, senão os filhos, que foram sustentados pelos pais em tempos antes. Os pais trabalham pelos filhos enquanto os filhos estão pequenos, estão sem condições, e os filhos trabalham pelos pais depois. Não é só uma lei que fosse natural, mas é uma lei do amor, né? que tu cria pela convivência saudável e sadia, porque hoje na sociedade nós não vimos isso acontecer assim de maneira como seria agradável de acontecer. E tem lá uma frase que diz: na espera do teu filho que fizesse com teu pai. E como você colocou bem, né, nós ora estamos pais, estamos filhos, então nós aqui, né, temos filhos, somos pais, ainda tem pais vivos. Então é uma roda que não para de funcionar. Se eu não cuido dos meus pais que são mais velhos, os meus filhos estão vendo o meu comportamento, né, e que imagem eu estou passando para eles nesse momento. Então, a necessidade, quando a dificuldade dos pais trabalhar, ou por questão de saúde, ou por uma questão da força física, ou porque chegou numa idade, aposentou-se, mas aquilo não é suficiente para o sustento, é da obrigação, sim, dos filhos. E se nós formos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá no seu capítulo 14, lá de honrar pai e mãe, fala a respeito disso, que cuidar dos pais não é dar o último canto da casa, não colocar eles lá para que não fiquem ao relento e abrigá-los, não. Mas dá para eles essas pequeninas coisas, alguns supérfluos que você possa atendê-los para que eles se sintam realmente valorizados. É o respeito, o carinho pelos pais. E que se nós todos, né,
tivéssemos isso, o mundo seria muito diferente, né? Porque como todos nós somos filhos e depois vamos ser pais, e se os pais cuidassem dos filhos, os filhos cuidassem dos pais, o mundo seria outro. Então é realmente uma necessidade moral de que os filhos trabalhem pelos pais quando estes estiverem sem condição de trabalhar para o seu sustento. Ju, ah. Pode falar, Sandro. Não, e lembrando, né, dos nossos níveis de responsabilidades na encarnação, né? Nosso principal nível de responsabilidade, primeiro, é com a nossa existência, né? O nosso projeto reencarnatório visa o nosso aprimoramento. E que nós vamos exercer o nosso segundo nível de responsabilidade, que é o nível familiar. E depois o terceiro nível de responsabilidade, que é a responsabilidade social. Então, muitos, às vezes, estão querendo atuar no terceiro nível, né, no social, e está esquecendo do segundo nível, que é o familiar, que são seus pais. Então, nós temos que nos dedicar proporcionalmente a esses níveis, porque é assim que foi nos dado as responsabilidades lá na nossa programação reencarnatória. Eu ia dizer que essa passagem do Evangelho que o Garay trouxe, né, que orienta, é a única orientação espírita para que nós trabalhamos em função do supérfluo. É quando tratou dos pais que falavam, né, dado o supérfluo, está dizendo aquilo, dá um pouquinho mais, não é só o necessário, dá um docinho, né, para aqueles que podem, o docinho. Mas eu queria, se a Ju me permite aí, eu acho que o nosso modelo informal nos permite, devolver uma outra pergunta para o Garay aí, para complementar a fala dele, que eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz em nos esclarecer a todos. Garay, algumas vezes nós sabemos que as pessoas não têm o modelo familiar ideal. E, porventura, muitos que nos ouvem, que nos assistem, podem ter sofrido bastante na infância e até, poderíamos dizer, terem tido maus pais. Quando eu tenho uma experiência muito ruim, eu sofri muito, eu não fui bem querido, meu pai não foi bom, minha mãe não foi bom, enfim. Aí eu estou liberado desse compromisso? O que o Espiritismo diz a respeito disso? Qual que é a orientação, por favor? Há uma história muito antiga, conta-se que Sócrates, me parece, que é Confúcio, perdão, um desses caras aí, né? Que uma moça chega para ele e diz assim, que o pai dela está muito doente, está com dificuldade, precisa de cuidado, mas que ele a abandonou na infância. E que agora ela estava em dúvida se ela ia atendê-lo, cuidá-lo ou não cuidar. E ele responde para ela que se ela não atendesse, nós teríamos a infância abandonada e a velhice abandonada. Então, que ela cuidasse dele, porque pelo menos ficariam só com a infância que foi abandonada e não a velhice. Então, o que vai nos ensinar a doutrina espírita, que nos ensina o Jesus, quando fala do maior mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, e quando o Sandro traz os nossos compromissos reencarnatórios, quem é o próximo mais próximo? São a nossa família, os nossos pais. Se nós temos conflitos, e infelizmente existem muitos desses conflitos e dessas dificuldades, nós também deveríamos refletir da razão disso. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos falando que pode ser que eu tenha sido um mau pai numa encarnação anterior e hoje vim, né, com os pais que não atendem o seu compromisso. Também nós podemos encontrar nesta condição um espírito que tenha pedido para reencarnar no seio de uma família que não vai conseguir se estruturar, porque ninguém reencarnou para ser assim, para brigar, para ter essas dificuldades, mas não resiste às tendências naturais, para expiar os seus equívocos e de outros tempos. Mas sempre, absolutamente sempre, o que vai ser ensinado é que nós devemos perdoar e amar, porque o amor que tu dá
não tem nada a ver com o que tu recebe de volta. Quando nós queremos amar e ser amados, nós estamos botando um preço no nosso amor. Eu quero ser amado de volta. Mas quando eu faço alguma coisa para alguém e digo, mas nem muito obrigado, me disse, o meu preço era receber um muito obrigado. Então nós temos o amor incondicional que o Cristo nos ensinou. E principalmente quando ele está junto na família, no seio das famílias. Tem uma outra passagem antiga que se atribui a Buda, não sei se é dele verdadeiramente, que uma moça, que quando ele falava do amor das mães, o amor materno, o maior exemplo de amor que existe, e alguém pergunta para ele, mas se a mãe não foi uma boa mãe? Ele diz, ame-a igual, porque ela poderia ter abortado. Então, nós sempre estamos nesta condição. Hoje, nessa situação que nós vivemos, meio temerosos com a nossa vida, quem nos trouxe a vida? O pai e a mãe que nós tivemos, na condição que nós tivemos, na situação que nós possamos ter nos relacionado com ele, seja qual for, mas foi através dele que nós estamos aqui, com o bem que Deus proporciona, mas foram eles os instrumentos, e que nós não estamos preocupados em não perdê-lo. Então, nós deveríamos ser gratos a eles em qualquer condição. Então, voltando a dizer, né, não importando o tipo de conflito do relacionamento. Quando eu assumo a minha condição de raciocinar, de refletir, de pensar, e principalmente quando eu vou buscar o meu lado religioso, eu não posso ir para a doutrina espírita ou para qualquer religião que tenha e manter um relacionamento conflituoso com meus pais. Eu não estou cumprindo o mandamento ou a lei, eu estou fora disso. E aí, às vezes, como o Sandro colocou lá nos níveis, às vezes eu tenho dificuldade de conviver com os meus, então eu corro lá para a casa espírita para fazer caridade e vou me envolver nessa atividade toda para fugir do meu ambiente que eu não quero ficar. E às vezes para fugir de mim mesmo. Eu vou me envolver com os outros. Então, a lei de amor, principalmente nessas condições. Não há desculpa, dizer, mas o meu pai não foi legal comigo. Não importa. E, aliás, para encerrar minha fala aqui, tem muito a ver com a questão egoísta. Porque muitas vezes o meu pai só sabe expressar o amor daquele jeito. Mas eu quero que ele me ame do jeito que eu quero que ele me ame. Ele só sabe ser assim. Mas eu não quero. Assim eu não quero. Eu quero que ele seja. Aí eu revolto, aí eu brigo, aí eu reclamo. E depois eu vou fazer um ciclo, quando eu tiver os meus filhos, a condição não vai ser muito diferente disso. Então é necessário de aprender, né, a amar. E é para isso que nós estamos juntos no seio das famílias. Né? Lá no Livro dos Espíritos está escrito, né? No ambiente da família, Deus é uma lei da sociedade, lei natural, né, na lei de sociedade, nós vamos encontrar isso, dizendo que nós estamos reunidos em família para aprender a nos amar como irmãos. Não sei se respondi aí, Ana. Respondeu sim, muito obrigado, Gra. Meus queridos, a gente tem trabalhado bastante aqui. Existe um limite para o trabalho? Alguém gostaria de responder? O limite das forças, né? Enquanto aguentar, tem que trabalhar. Isso está escrito lá também no Evangelho, né? Qual é o limite do trabalho? No Livro dos Espíritos também. É o limite das tuas forças. E eu queria aproveitar para falar sobre a gratidão que o Garay falou ali. Nós temos gratidão pelo pai e pela mãe. E como o tema hoje é trabalho, ter gratidão pelo trabalho. O que acontece? É que muitas vezes nós trabalhamos e não vemos resultado, às vezes, no nosso trabalho. Mas dentro da nossa perspectiva. A Madre Teresa de Calcutá sempre diz, é entre você e Deus. Né? E talvez aí é que nós não estamos percebendo o resultado do nosso trabalho. E aí fica a lição da semente, né? A semente ela é enterrada, ela sofre a pressão de toda a terra, de todos os detritos, né? E pelo trabalho de germinar, ela rompe essa terra, ela busca a luz que faz com que ela cresça, né? Aí com esse crescimento ela amplia a capacidade de explorar aquele solo que foi a sua prisão, né? Se eleva e gera frutos e deixa outras sementes. Veja que bonito isso.
É isso que o trabalho faz conosco. Se o solo está pesado, vamos romper esse solo, porque a recompensa vem quando nós alcançarmos a luz e pudermos produzir nossos frutos. E muitos de nós não conseguem germinar essa semente do trabalho. Mas aí acontece como a semente, vem a tormenta e troca a semente de lugar dentro do solo. Às vezes a semente está muito profunda, não consegue germinar. Então, pela lei de harmonia que existe na natureza, com o tempo ela se expõe um pouco mais e consegue fazer, então, essa sua caminhada evolutiva de explorar o solo, de conseguir germinar, de conseguir encontrar a luz e produzir os seus frutos. Então, se nós tivermos essa relação com o trabalho, de saber que ele sempre será produtivo, porque trabalho é tudo aquela ação útil, e útil é tudo aquilo que cause alteração positiva em alguma coisa. Se nós tivermos essa convicção, nós não vamos mais nos desestimular ao trabalho. E saberemos que obrigatoriamente nós teremos que romper o solo, encontrar a luz e produzir os frutos. Eu posso dar só um palpite aqui a respeito da questão, falamos antes do trabalho material, o trabalho não material, aí o trabalho da utilidade do trabalho, da questão do trabalho ser sacrifício, de não ser, da questão do mundo mais evoluído, a questão do trabalho. Claro que o trabalho é um esforço e é sacrificial. Nós vamos olhar lá para os tempos antigos, olha como era o trabalho daqueles povos. E na medida em que nós vamos criando, e começou lá a Lídia trazendo essa, né, a civilização vai crescendo, vai trabalhando mais, vai buscando mais conforto, mais serenidade, nós vamos vendo hoje como as tarefas. Quantas tarefas se executam através aqui do computador, da internet, online? Eu trabalhei muito tempo dando suporte para sistema, viajava um horror, né, correndo em cliente. Hoje, o pessoal que trabalha na mesma atividade que eu fazia atende pelo computador. Então, o trabalho vai deixando de ser sacrificial, vai ficando mais sereno, na medida que nós evoluímos. E o que nós estamos desenvolvendo, que foi tratado aqui, enquanto trabalhamos, a nossa inteligência, vamos desenvolvendo o nosso conhecimento. E também vamos desenvolvendo, no meio da dificuldade, o nosso sentimento, a amorosidade. Caracteriza do mundo de provas e expiações, como diz Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós formos para o mundo espiritual já mais desenvolvidos, né, nós vamos continuar trabalhando, mas daí não tem trabalho material. Quanto mais desenvolvido, é o que a Lídia dizia antes, né, menos material é o trabalho. E nós temos, se nós pegar a Revista Espírita, eu estava lembrando disso, de 1858, em março, tem um espírito, Bernard Palissy, ele desencarnou lá em 1500 e pouco, na França, e ele vem espontaneamente para dar uma manifestação. Ele está morando em Júpiter, que é um mundo muito mais adiantado que a Terra. E quando Kardec pergunta para ele a respeito do trabalho deles, né, qual era o trabalho, ele disse que ele levaria muito tempo descrevendo, mas o principal trabalho é incentivar os moradores dos mundos inferiores, como o vosso, a crescerem, a se melhorarem. Somos lá os seus anjos da guarda, os seus anjos guardiões. Então é o trabalho que não para nunca, e essa ideia da salvação, que muitas vezes a religião traz, e de eu vou para o céu e lá eu vou ficar olhando os anjos cantando, coisa, que seria terrível, né, para ficar lá parado. Não, trabalha muito mais, mas não há um trabalho material, e há um trabalho por prazer, o prazer de ajudar. Isso que trouxe Jesus para cá. Né? Jesus, quando trabalhou materialmente lá na carpintaria do pai, cuidando das ovelhas, mas quando ele foi trabalhar aqueles 3 anos só espiritualmente, foi o que deixou tudo para nós dessa mensagem. E por que ele veio para cá? Para passar pelo sacrifício que passou? Para servir a um povo menos adiantado, fazer com que o povo se veja. Então, nos mundos mais desenvolvidos, é aquele ditado popular que diz que quem corre por prazer não cansa, né? Então, tu trabalha por satisfação. Eu quero ajudar alguém. Nós sabemos isso, quero ajudar um amigo, tem um amigo de dificuldade, eu vou lá com a maior satisfação do mundo para alcançar a mão, para servir, para ajudar. E é assim que nós vamos, na medida que nós desenvolvemos, nós vamos trabalhar dessa maneira, dessa forma. No mundo espiritual, nós não nos alimentamos como aqui, não temos as relações do sexo como aqui. Então, a nossa tarefa é
servir, ajudar, e vamos fazer isso pela satisfação. Para quem ia dar um palpite, falei um monte, né? Então, sendo, né, a necessidade, a gente precisa trabalhar, mas o repouso também é uma lei da natureza, né? Então, o homem tem o direito de repousar na velhice. E os espíritos vão responder que sim, né? Pois está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. Emerson, no entanto, o que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado do trabalho? Quem poderá auxiliá-lo se a família não pode auxiliar, por exemplo? Ju, vou tentar ser breve aqui, até porque o tempo já vai avançando e nós também temos um compromisso com os nossos telespectadores aí, nossos companheiros. E nosso objetivo também não é esgotar o assunto, porque não é possível, né? Nós convidamos a todos para que leiam o Livro dos Espíritos, principalmente no que trata desse tema. O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que nesta conjuntura que nós vivemos, neste formato e nesse estágio que nós nos encontramos, a sociedade deve assumir esse papel, né? E nós observamos que realmente há essa tentativa, muitas vezes se consegue através de instituições e grupos que acolhem essas pessoas, né, esses irmãos, e o ideal é que isso se amplie cada vez mais, uma vez não podendo a família atender essa demanda, porque a gente sabe também que a realidade não é a mesma para todo mundo e algumas dificuldades muito grandes do ponto de vista material impedem mesmo uma condição digna para os membros ativos das famílias, imagina para os membros com idade mais avançada, né, do ponto de vista do corpo físico. Então, à medida que nós vamos amolecendo o nosso coração, trabalhando as questões propostas por Jesus, né, ensaiando o amor ao nosso próximo, ensaiando a caridade verdadeira do coração, nós vamos acolhendo de maneira individual aqueles que não são da nossa família e que nós podemos atender, e também de maneira coletiva pelas organizações, instituições que são criadas e mantidas pela sociedade em geral para acolher essas pessoas. Obrigado, Emerson. Então, já nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, pediria que os irmãos deixassem a sua saudação aos que nos assistem. Pode começar por você mesmo, Emerson. Então, queria agradecer a oportunidade de trabalho, dizer que é um trabalho que nos alegra muito, muito feliz por poder estar compartilhando aqui da companhia dos irmãos da nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade, né? Todos que a gente é acostumado a trabalhar junto, estudar junto, e impedidos agora momentaneamente de estarmos fisicamente, estamos conseguindo estar virtualmente, e trazendo também aqueles irmãos que nos auxiliam lá na Casa Espírita, como é o caso do nosso querido Garay aí, que está lá sempre nos atendendo quando nós chamamos ele para nos auxiliar com as palestras e as reflexões, e aqui aceita prontamente o convite para trabalhar conosco aqui. Que todos possam encontrar nas obras básicas o complemento de tudo aquilo que não ficou bem claro, ou que nós não podemos trazer em função ou do tempo ou da nossa limitação, mas é o convite para que leiam as obras básicas, muito em especial o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Também o convite, fazer uma propaganda aqui para aqueles que pretendem estudar, gostariam de estudar mais, para que nos procurem, mandem mensagem para os trabalhadores que conhecem, ou até no Facebook, no privado, para a gente poder já encaminhar para um grupo que está online, né, aos domingos, para que na sequência, quando retomarmos os trabalhos na Casa Espírita, com a reabertura da instituição, possam continuar o seu trabalho de estudo lá na Casa Espírita. Muito obrigado a todos pela oportunidade e pela companhia. Humberto, deixe-nos a tua palavra. Em primeiro lugar, quero reforçar a gratidão de estar aqui com vocês, o lamento de não poder estar abraçando cada um de vocês, eu estar olhando os abraços. Tenho feito uma lista anotando
Tantos abraços eu tenho crédito para que quando, né, tudo isso passar, a gente possa abraçar mais uma vez. Eu fiquei muito feliz, né, de ser convidado para estar aqui junto, porque a companhia de vocês me é cara. A doutrina espírita, se não fosse a doutrina espírita, sei lá que seria eu ou de mim. Então, é só gratidão que me traz para esse momento aqui, a alegria de falar do Consolador Prometido, falar da doutrina espírita e incentivar essa questão que o Emerson traz do convite ao estudo, porque é ele que nos liberta. E quando nós entrarmos lá na hora do descanso do trabalho, nós não precisamos fazer um ócio improdutivo, né? Nós podemos ir estudar, nos preparar, descansar. Joana de Angelis, né, a mentora do Divaldo, ela disse que uma mudança de atividade já é um descanso. Você está fazendo uma coisa, passa para fazer outra, já tem um descanso. Nessa questão do estudo, e principalmente nessa questão última tratada ali, na questão 685, que o Emerson estava comentando a respeito do trabalho da velhice, eu sugeria que se estudasse profundamente, porque essa questão vai falar, inclusive, do momento de hoje, porque hoje, não só pela questão da velhice, mas muitas pessoas estão impedidas de trabalhar. E quem tem que manter precisam viver. Então, nós todos que trabalhamos e que fizemos a sociedade que ela existe, nós precisamos pensar nisso. Porque esse velho que não pode trabalhar amanhã pode ser eu. O que vai passar na minha vida? Pode ser um querido meu. Ou pode acontecer uma situação dessa, como nós estamos vivendo aí, dessa ameaça de invasão microbiana, que muita gente não pode trabalhar, mas precisam viver. Então, e nessa questão, repito, nós vamos encontrar fundamentos que tratam desse tema. Então, mais uma vez, meu agradecimento profundo e a minha disposição de sempre que resolverem aguentar-me, eu estou junto. E um abraço carinhoso para todo mundo que está aí, que nos vê, que nos escuta, e que Deus nos abençoe a todos e a cada um. Obrigada, Humberto. Sandro. Eu também manifestar minha gratidão, né, que como é gostoso fazer esse trabalho, né? E saber que ele nos atinge, principalmente a nós, né? Porque o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Essas lições são principalmente para nós, mas tudo aquilo que a gente pode transferir é muito gratificante isso. E dizer que o tema não se encerrou, bem como diz o Emerson, né? Nós poderíamos ter falado bastante sobre o repouso, que é a sequência dentro da própria lei, né? Trabalho e repouso, mas que as pessoas busquem, e que assim, o repouso é nos dado o direito, sim, do repouso, desde que não vire ócio, né? Só para dar uma resuminho. E para encerrar, uma mensagem de André Luiz que diz assim, ó, nas lutas habituais, não exija educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração, colabore por sua vez, antes de tudo. As lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela companhia, meus queridos. E que Deus nos abençoe, nos guarde e, acima de tudo, nos oriente. Boa noite. Obrigado, Sandro. Lide. Que a gente lembre que Deus, nosso Pai Criador, nunca parou. Que Jesus, nosso Mestre, governador do nosso orbe, não para. Que a gente não perca toda essa filosofia da doutrina espírita na nossa vida e que a gente seja grato pela oportunidade do trabalho. Foi um prazer, uma boa noite a todos. Obrigado, Lide. Boa noite, meus queridos. Que possamos estar abraçados pelo amor, pela paz de Jesus, rogando estarmos juntos numa próxima oportunidade. Um beijo no coração de cada um e em frente trabalhemos. Um beijo.
sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.